Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado ao seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assine o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos persas e dos medos, que uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Deus. Então, aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. O povo de Judá havia se desviado das leis do Senhor. O povo não obedecia mais às leis. Ele estava se prostituindo com outros deuses. Os deuses que vinham morar junto com o povo de Judá, o povo então começou a se prostituir com esses deuses. Estavam cometendo vários tipos de pecado e isso desagradou muito a Deus. Deus, então, envia profetas para estar alertando o povo sobre tudo o que estava acontecendo, falando da vontade dele, mas não adiantou. Deus, então, permite que o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, entrasse em Judá e levasse o povo cativo para a Babilônia. E aí, então, começa a história de Daniel. Daniel foi levado escravo junto com o povo para a Babilônia. E Daniel foi junto com os seus amigos. E o rei, muito esperto, o que ele fez? Ele disse que era para separar aqueles jovens da família real, que ele queria preparar esses jovens, colocar na mente deles tudo aquilo que o rei queria, para que depois o rei utilizasse esses jovens lá no palácio. Então, durante 3 anos, esses jovens, eles iam ser preparados. Na cabeça deles iam estar sendo ali incutido várias coisas, várias leis de Babilônia, as suas culturas, né? Tudo estaria sendo ali colocado na mente desses jovens. E o rei também falou assim: olha, vocês, com esses jovens aí separados, vocês vão também servir a esses jovens os manjares que são servidos à minha mesa. Tudo que for servido à minha mesa, comida, o melhor vinho, também vai ser servido para esses jovens aí, que eu quero tratá-los da melhor maneira.
Daniel, então, quando viu que ele estaria recebendo ali de alimentação a mesma comida do rei, a mesma comida lá de Babilônia, ele então não quis. Ele chegou para o chefe e falou assim: olha, eu não quero comer dessas comidas, eu quero comer legumes e tomar água. Por que que Daniel disse isso? Porque ele sabia, ele foi ensinado a ele, quando menino, lá ainda em Judá, que aquela comida era sacrificada àqueles deuses. E Daniel aprendeu, quando menino, que não era para comer daquelas comidas. E aí eu pergunto aqui para vocês, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? O que aprendemos quando nós somos meninos, a gente leva para a nossa vida toda. Tudo que a gente aprende quando criança, a gente acaba levando para a nossa vida. Afeta as nossas decisões, afeta as nossas emoções. Nós devemos colocar a palavra de Deus no coração e na mente de nossas crianças. Nós devemos ensinar as nossas crianças a importância da oração. Devemos ensinar para as nossas crianças que o nosso alimento é a Bíblia, a palavra de Deus, que o nosso alimento é a oração. E aí eu falo para você, que é responsável por uma criança, ore com seu filho, leia a Bíblia com seu filho, traga seus filhos para a igreja, traga seus filhos para a EBD. Coloque na mente dos seus filhos tudo aquilo que é bom, coloque comida saudável na cabecinha dos filhos de vocês. De repente, vocês não têm filhos, mas vocês têm um sobrinho, têm um neto, têm uma criança que está perto de você. Coloque coisas boas, alimente essa criança com a palavra de Deus. Daniel, então, ele vai até o oficial e pede: não quero comer dessas comidas, eu quero comer da comida que vai me fazer bem. Eu quero comer legumes e tomar água. Eu quero essa comida para mim e para os meus amigos. E nós aprendemos aqui mais uma coisa com Daniel. Daniel não só pediu para ele, mas ele pediu também pelos amigos deles. Quando nós vemos nossos amigos em perigos, nós devemos alertá-los também. Quando nós vemos nossos amigos se deliciando com os manjares, né, do mundo, nós também devemos alertá-los. Nós devemos também chamar esse amigo para perto de nós. Os manjares que o mundo oferece nos cegam, né? Às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que o mundo está oferecendo, que é traiçoeiro. Mas se nós estamos vendo nossos amigos em perigo, nós vamos até a ele, vamos alertá-lo. Infelizmente, a gente vê nossos irmãos, né? Nós podemos ver aqui, após a pandemia, quantos irmãos, quantos jovens que estavam aqui à frente, que estavam pregando, que estavam louvando, que estavam aqui trabalhando. Cadê esses jovens? Esses jovens estão por aí aonde? O que nós estamos fazendo para trazer esses jovens de volta? A EBD, de manhã, às vezes a gente tem 3, 4 crianças na sala. Cadê essas crianças que não estão aqui? Né? Não devemos estar julgando essas pessoas, que eles saíram, que eles estão lá fora. Mas nós devemos interceder a Deus por eles e devemos buscar esses irmãos, estar conversando com eles para que eles possam voltar a estar aqui na igreja. Infelizmente, esses irmãos, às vezes, estão enfraquecidos, mas nós devemos fazer como Daniel, interceder a Deus por eles. Daniel, então, conversa com o chefe, e o chefe fala que não, que quer servir a comida, os manjares do rei. Mas Daniel fala assim: vamos fazer um trato? Por 10 dias, você, então, coloca somente legumes e água para a gente se alimentar. Depois de 10 dias, você volta e compara, vê se você vai continuar ou não. E o chefe, então, concordou. Tá bom, 10 dias. Após 10 dias, o chefe voltou e, quando ele colocou em observação aqueles 4 jovens e os outros jovens que estavam se alimentando dos manjares do rei, ele pôde perceber que Daniel e seus amigos estavam muito mais saudáveis do que aqueles outros jovens. E aí ele fala assim: ó, dá comida, legumes e água para todo mundo. Se funcionou com Daniel, os amigos, vai funcionar com os outros. Aqui a gente vê o poder da influência. Daniel, ele pôde influenciar ali
aqueles jovens que estavam comendo os manjares do rei, para que ele pudesse comer também a comida saudável. E aí eu te pergunto, você está influenciando ou você está sendo influenciado? Você está influenciando os seus amigos para que coma comida saudável, ou você também está indo lá na onda deles e comendo a comida que eles estão comendo? Você está influenciando para que eles possam comer da palavra de Deus, ou você está indo lá na mesa deles se fartando com o que eles estão comendo? Aqueles jovens passaram ali 3 anos, sendo instruídos nas leis dos medos e dos persas. Colocaram na mente deles tudo que o povo da Babilônia acreditava. Suas leis foram ensinadas, sua religião, suas tradições. E após 3 anos, aqueles jovens, então, foram apresentados ao rei. O rei Nabucodonosor quis ele mesmo, ele fez questão de estar ali fazendo toda aquela entrevista com aqueles reis, com aqueles jovens. E aí, então, quando ele estava ali fazendo a entrevista, fazendo as perguntas, ele viu que Daniel e os amigos dele eram mais inteligentes do que os outros jovens. A Bíblia diz que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros jovens. E Daniel ainda tinha sido escolhido por Deus para que, além de ser tão inteligente, ele também estava com um dom de visões e interpretações. Ele foi escolhido por Deus. Daniel era uma pessoa muito especial para Deus. E Deus, então, deu o dom para ele interpretar visões e sonhos. Eles foram, então, os escolhidos, né? O rei não era bobo, pegou esses 4 jovens para estar servindo a ele no palácio. E, cada dia mais, Daniel se destacava em tudo o que fazia. Daniel teve vários momentos, né, várias interpretações que ele fez, vários sonhos que ele contou ao rei, mas todas as vezes que Daniel era chamado na presença do rei, ele sempre dizia que a sabedoria dele vinha de Deus. Daniel nunca chegou ao rei e falou: eu posso interpretar seu sonho porque eu sou inteligente. Não, Daniel sempre dizia que a sabedoria dele vinha de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos, o nome de Deus deve ser exaltado. Não somos nós, não é a nossa sabedoria. É Deus quem nos capacita, é Deus que merece toda a honra e toda a glória. Somente a Ele deve ser dada a honra e a glória. Se somos abençoados é por Ele, se temos vitória é por Ele. Nós não fazemos parte das coisas que o mundo oferece. Tudo que nós temos é para Ele, é por Ele. Deus abre as portas, Deus fecha as portas, porque Ele sabe dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e Ele, então, vai caminhando. Ele, então, vai caminhando com a gente, Ele vai colocando no nosso caminho tudo aquilo que Ele quer para nós. Busque a Ele, ore, e seus projetos serão realizados. Entregue sua vida a Ele. Daniel se destacava em tudo, mas nem todos estavam satisfeitos com o crescimento de Daniel. Alguns jovens invejosos começaram a investigar a vida de Daniel para descobrir algo de errado. Eles pensaram assim: gente, como que pode esse menino ter vindo lá, exilado, e agora está aqui se destacando assim, né, na presença do rei? Nós que somos aqui, não estamos nos destacando tanto assim. Então, começou a surgir ali a inveja no coração daqueles jovens. E aí eles começaram a investigar, vamos ver alguma coisa que esse menino está fazendo, que deve ter alguma coisa errada com ele. Mas, ao investigar a vida dele, sabe o que eles encontraram de errado? Nada. Nada de errado estava na vida de Daniel, porque Daniel tinha uma vida digna, de servo de Deus. Ele vivia uma vida íntegra. Não puderam achar nada que desabonasse a integridade de Daniel. Então, pensaram, deve ter alguma coisa, então, relacionada ao Deus de Daniel. Alguma coisa que tiver lá a ver com o Deus de Daniel, a gente vai conseguir pegá-lo. E aí eles descobriram uma coisa terrível que Daniel fazia. Daniel orava. Daniel orava todos os dias. E ele não era só todos os dias, mas ele orava 3 vezes ao dia. Todos os dias, 3 vezes, de manhã, tarde e noite, Daniel estava ali orando ao seu Deus. E aí eu te pergunto, quantas vezes você tem orado?
Você tem orado uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia? Como está o seu relacionamento com Deus? O segredo de Daniel era o relacionamento que ele tinha com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Não existe relacionamento sem conversa. Orar é conversar com Deus, é contar para Ele como foi o nosso dia, quais são os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas tristezas, alegrias. Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida, mas Ele quer ouvir de mim, Ele quer ouvir de você o que está acontecendo na sua vida. E como é bom desenvolver um relacionamento com Deus. Como é bom termos alguém que nos ouve, alguém que quer ter amizade conosco e ainda pode fazer maravilhas na sua vida. Ele não é só aquele seu amigo que te ouve, que caminha com você. Ele te ouve, ele caminha, ele faz maravilhas na sua vida. Então, quando entendermos que orar é bênção, isso chegará até nós. Deus não só está esperando o seu relacionamento para liberar tudo que está preparado para você. Vou repetir. Deus só está esperando o seu relacionamento para liberar tudo que Ele tem para você. Eu ouvi um pastor dizendo assim, que quando Deus nos fez, Ele já preparou várias bênçãos para nos dar. Só que a gente não pede, a gente não ora, a gente não se relaciona com Deus. E Ele está lá com as mãos cheias de bênçãos para nos dar, mas a gente não pede. Vamos começar a pedir, vamos começar a orar, para que Deus possa liberar as bênçãos para as nossas vidas. Foram então até o rei Dario e fizeram com que o rei decretasse que se alguém fosse achado orando ou fazendo petições a outro Deus ou a outra pessoa que não fosse o rei Dario, seria jogado na cova dos leões. O rei, se achando todo, poderoso, achando que aquilo ali era para ele, que eles estavam ali gostando do rei, então faz o decreto e assina. E aqueles homens, então, saem felizes e começam a vigiar Daniel. Não foi difícil pegar Daniel. Daniel, quando soube do decreto do rei, ele foi para o quarto dele. De repente, se fosse um de nós que recebesse assim, durante 30 dias você não pode orar. A gente falaria assim, só 30 dias sem orar? Tem problema não, eu fico 30 dias sem orar. Mas para Daniel, não, ele não quis ficar 30 dias. Ele foi para o quarto dele, abriu a janela que dava para a cidade de Jerusalém, e ali ele começou a orar. Ele começou a conversar com Deus. Imagino que ele deveria estar falando com Deus assim, ai Deus, está vendo o decreto que eles fizeram? Eles estão querendo me pegar de qualquer forma, me fazerem mal, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Imagino Daniel contando tudo assim para Deus. E aí, aqueles jovens invejosos, que já estavam lá de olho em Daniel, pegaram Daniel orando. Pegaram Daniel ali orando de frente à janela dele. Irmãos, Deus quer ouvir de você o que está passando na sua vida. Ele quer ouvir da sua boca. Como Daniel foi lá, falou diante de Deus o que estava se passando, Deus também quer ouvir da sua boca o que está se passando na sua vida. Como eu já disse, Ele já sabe de tudo que está na sua vida. Tudo que você está passando, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca o que você está passando. Fale para Ele o que você está passando, se relacione com Ele. Os homens encontraram Daniel orando e foram todos felizes lá contar para o rei. Rei Dario, sabe aquele jovem que o senhor tanto gosta? Pois é, ele foi achado orando lá para o Deus dele. O rei Dario se entristeceu muito, porque ele gostava, ele amava Daniel. E aí ele pensou de todas as formas uma maneira de estar livrando Daniel da cova dos leões. Só que ele pensou isso até ao pôr do sol, mas não adiantou nada. Aí, com muita tristeza, ele falou assim, não tem jeito, vou ter de mandar Daniel para a cova.
Então, manda chamar Daniel e fala: você vai para a cova, mas que o Deus que você serve possa te livrar. Imagina o Daniel dizendo para o rei assim: pode deixar, o meu Deus está comigo. Aonde eu for, ele estará comigo. Então, jogaram Daniel na cova dos leões, os leões famintos, colocaram uma pedra na entrada da porta para garantir que Daniel não fugisse dali. Eles colocaram uma pedra na boca da cova para garantir que Daniel não fugisse dali. E eu quero te dizer uma coisa: quem está na presença de Deus não foge. Quem está na presença de Deus é vitorioso, não é covarde. Quem está na presença de Deus permanece firme, porque sabe que Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus que não nos deixa sozinhos. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele não ficou sozinho. Deus estava com ele. Nós não precisamos fugir dos leões, porque Deus está com a gente. Deus nos diz que estaria conosco todos os dias. Por onde quer que a gente vá, Deus vai estar conosco. Nós sairemos vitoriosos de qualquer situação. O rei, então, passou a noite angustiado, apreensivo, não quis se alimentar, dispensou os músicos. E ao amanhecer, então, ele foi correndo até a cova e gritou: Daniel, você está vivo? Imagino que aqueles minutinhos que ficou lá para Daniel responder, deveria ter angustiado muito o coração de Daniel. E imagino também que Daniel deve ter demorado um pouquinho para responder, porque eu acho que ele estava até dormindo. Eu acho que ele pegou o leão e deitou-se no leão como se fosse um travesseiro, porque ele não teve medo dos leões. O anjo mandou, Deus mandou os anjos para estar ali e fechar a boca do leão. Então, para que Daniel ia ter medo se Deus estava ali com ele? Se o anjo fechou a boca do leão, ele deitou ali em cima do leão e ficou, ele dormiu. O rei estava apreensivo, o rei não conhecia o Deus de Daniel. Então, o rei passou a noite, em claro, não quis se alimentar, não quis ouvir música, mas Daniel estava tranquilo, lá junto com aqueles leões, porque ele sabia o Deus que ele servia. Deus não deixou que nada de ruim acontecesse com seu servo. Examinaram. Acho que eu dei uma puladinha aqui. Então, Daniel saiu de lá de dentro da cova e gritou: ó rei, estou aqui, estou vivo. O Deus que eu sirvo me livrou. O Deus que eu sirvo mandou o anjo que fechou a boca dos leões. E eu estou aqui. O rei, então, manda trazer Daniel, tirar o Daniel da cova, examina o Daniel. Daniel não tinha nenhum arranhão. Daniel estava super bem. Imagina a cara daqueles jovens invejosos olhando para Daniel. Eles deveriam estar correndo lá para ver que Daniel estaria todo despedaçado, todo cheio de sangue. Mas não, Daniel estava bem, não tinha nenhum arranhãozinho. E então o rei, quando vê aquilo, começou a confiar também no Deus de Daniel. Viu que o Deus de Daniel era um Deus vivo. E ele então pega aqueles jovens invejosos e manda que ele e a família dele sejam jogados na cova. E a Bíblia diz que antes que aqueles jovens invejosos com suas famílias fossem jogados, fosse parar lá no fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado eles. Irmãos, o mesmo Deus que livrou Daniel daqueles homens, daqueles leões, está aqui. Ele quer livrar você dos seus inimigos também. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Ele quer se relacionar com você. Daniel teve uma vida de relacionamento com Deus. Por isso que ele teve uma vida vitoriosa. Daniel teve uma vida na presença de Deus. Ele não se desviou dos caminhos de Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele intercedia pelo povo. Ele não só falava por ele, mas ele também intercedia pelo povo. Quantas vezes Daniel orou, Daniel jejuou para que o povo tivesse vitória. E eu, quando li o último versículo do livro de Daniel, eu vi que a vida dele tinha agradado muito a Deus. Porque Deus fez a seguinte promessa para Daniel:
Tu, porém, vai-te em paz e segue teu caminho até o fim. E eis que descansarás, e então no final dos tempos te levantarás para receber herança perpétua. Essa herança que foi feita para Daniel também é feita para nós. Essa promessa é para mim e é para você. Siga em frente, siga no caminho. Siga se relacionando com Deus. E você receberá a sua herança com Cristo. Você receberá a sua herança, que é a vida eterna. Amém? Faça um concerto com Deus nessa noite. Coloque no seu coração a vontade também de estar se relacionando com Deus. E você vai ver grandes mudanças na sua vida.